O tema dessa noite: nós somos peregrinos aqui na terra. Que uso nós temos feito do nosso tempo? É o tema dessa noite, da mensagem dessa noite. Que uso nós temos feito do nosso tempo aqui nessa terra? Porque nós somos peregrinos, porque aqui não é o nosso lugar, e eu não quero ficar aqui por muito tempo, não. Senhor, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. É o nosso tema. E vamos ler lá em primeiro livro das Crônicas 29, último capítulo 29, versículo de número 15. Nós vamos ler o 15, depois o 16. O 16 nós vamos ler também o 16, o 16, 17, três versículos de primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo de número 15. Todos encontraram? Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia, Jesus é bom. A gente está contagiante essa semana, irmão, sábado e domingo de manhã. Só Deus sabe como o nosso coração está transbordando de alegria. Que diz assim: porque somos estranhos diante de ti, e peregrino como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Por isso que nós temos fazer proveito do nosso tempo. O 16 diz assim: Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para ti, edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agrada. Eu também, na minha sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente deu. Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Então aqui o rei Davi, igreja, ele faz para a gente uma advertência, que nós temos que aproveitar o nosso tempo como? Servindo o Senhor, estando na casa do Senhor, voluntário, porque Deus não quer nada obrigado. Deus não agrada de nada que nós fazemos. Eu vou orar porque eu tenho obrigação. Eu vou orar porque eu vou trabalhar. Eu vou orar porque eu vou pregar. Eu vou orar porque eu estou de serviço. Deus não quer isso, Deus não aceita isso. Ele quer que nós doamos um coração voluntário, um coração contrito. Deus não despreza. Deus não despreza a igreja. Então nós estamos aqui com essa finalidade. E Davi aqui, ele dá um conselho. E serve também para nós no dia de hoje, também na nossa vida, como servo de Deus. Aproveitar o nosso tempo. Porque breve nós estamos partindo. Dessa terra. É só um pouquinho de tempo. Uns vai mais cedo, outros demora mais um pouco, mas todos nós vamos, porque nós somos peregrinos. E peregrino, ele não tem lugar edificado, edificação. Quem fala assim: aqui eu vou morar aqui. Ele um tempo ele está é igual cigano. Quem já viu cigano? Cigano não tem morada. Cigano, um mês ele está aqui, outro mês ele está lá em Goiás.
E nós somos peregrinos, nós temos que tirar lição para a nossa vida, que nós também somos peregrinos nessa terra. E que breve nós estamos partindo daqui. Não importa a idade, que seja novo, que seja velho, mas nós estamos partindo dessa terra, graças a Deus. Aí pode dizer, quando essa terra pegar fogo, aonde é que você vai morar? Eu vou morar com Jesus lá no céu. Isso vai pegar fogo, Cristo. E nós temos, quer ver que coisa linda aqui? Quer ver que coisa linda? Isaías, irmão, coisa linda isso aqui. Isso aqui mostra que o nosso tempo tem que estar dedicado ao Senhor. Amém? Amém. Nosso tempo tem que estar dedicado ao Senhor. Irmão, eu perdi muito tempo neste mundo, porque lá aos 47 anos, que foi a minha conversão, perdi muito tempo, irmãos. Mas de lá para cá, eu tenho aproveitado. Eu tenho aproveitado o meu tempo na presença de Deus. Eu quero conhecer mais o Senhor. Conhecemos e prosseguimos, profeta Oséias, e prosseguimos em conhecer o Senhor. A gente não tem que estar satisfeito com pouquinha coisa, não. Tem que conhecer muito a Deus. Tem que saber quando nós levantamos da nossa cama, Ele está nos sustentando, segurando pela nossa mão direita, que Ele está nos sustentando. Igreja, quanto livramento Deus nos dá durante o dia, e nós passamos despercebido. Acha que é por acaso? Não é por acaso não, é que Deus nos livrou. É que Deus nos livrou. É porque Deus nos ama. É porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Olha que maravilha aqui em Isaías 26, 9. Capítulo 26, versículo 9. Glória a Deus. Agora vou descansar da folga aqui os meus olhos. Glória a Deus. Diz assim, ó: com a minha alma te desejei de noite. Olha o que nós estamos fazendo aí, irmãos, essas madrugadas. Com a minha alma te desejei. Quando? De noite. Mas não é só de noite não, tem que desejar a todo minuto, a todo instante. Te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a te buscar. É a oração, irmão, que nós estamos fazendo aí. Daqui a pouco, igreja, nós vamos ver testemunho. O que nós precisamos, irmão, sabe o que é? É testemunhar. Testemunhar igual aconteceu aqui sábado, irmão. Quantos milagres, quem estava aqui sábado viu quantos milagres Deus fez aqui, irmãos. Nós não podemos se calar através do milagre, porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3:2 diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Ele continua fazendo milagre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí, continuando: porque havendo o teu juízo na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Isso é que nós temos que ensinar para o mundo, irmão. A justiça de Deus. Tem pessoa que Deus é só amor. Deus é justiça também, irmãos. Então os moradores do mundo têm que aprender. Nós temos que falar, pessoal, Deus te ama. Você pode estar no pecado, Deus te ama, mas Deus não ama o pecado. A justiça de Deus um dia vai acontecer. Vai acontecer a justiça de Deus. Aí precisa o mundo aprender. Deus deu essa revelação ao profeta Isaías. O 10, né? 26, 10. Diz assim: ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade
e não atenta para a majestade do Senhor. Ainda que ele aprenda, irmãos. Mas nós temos que ensinar. Como é que vai aprender se não tem quem ensina? Como vai pregar se não for enviado? Como pregar se não tem quem ouve? Se não fosse vocês, está aqui, como ia pregar aqui? Pregar para quem? Tinha um irmão que falava assim, os bancos tá cheio de anjo. Eu falei assim, não, irmão, não é bem assim não. Anjos são mensageiros de Deus. Eles têm a função deles, mas nós temos a nossa função. Que Deus nos escolheu. Olha, a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Eles nem querem saber de Deus não, irmão. O ímpio nem quer saber de Deus não. Eles não atentam para a majestade. Que Deus é Senhor, que Deus é majestoso, que Deus é amoroso, que Deus é fiel. Que Deus é fiel. Continuando aqui, então Davi, o rei Davi, ele chama o filho dele, e dá um conselho para o filho dele. Será, igreja, será que nós temos visto, às vezes, o nosso filho perecer, o irmão, e não faremos nada com ele? O rei Davi não. 1 Reis 2:1. Vamos ver o que Davi fala com o filho dele. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Homem. Está falando a pessoas, irmão, não está falando homem, não dizer assim, homem valente, não. Não está falando de homem valente, não. Ser homem para servir a Deus, como também a mulher valorosa, chamada, escolhida, entre os escolhidos, para servir a Deus. Então ele fala com Salomão sobre essas coisas. Esse é o 2, né? O 3 me parece que é só a parte A. É isso mesmo. Só a parte A. Interessa a nós mais só a parte A. E diz assim: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para que andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos. Amém? Só aí, né? Até aí. Não, ainda tem como é. E os seus, vamos ler tudo, e os seus mandamentos, e o seu juízo, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Vamos esquecer a lei de Moisés? Vamos esquecer agora, vamos entrar na graça agora. Vale também pela graça, que é favor não merecido, que nós não merecemos o que Deus tem dado para nós. Nós não merecemos. Mas lá eu já falei aqui na oração, quando Jesus ressuscitou, o véu do tabernáculo, ele rasgou de cima para baixo. Quando ele rasgou de cima para baixo, ele estava dizendo: agora você não precisa de intercessor. Aí Deus, eu quero que meu filho fale comigo. Fala, meu filho, fala comigo. Fala o que você precisa que eu te darei. Eu te darei, fale o que você precisa. E continuando aqui, por que isso? Davi está falando que vai para o caminho da terra, ele está falando que ele ia morrer. A igreja deu para entender, ele está falando que ele está perto de morrer, está perto de Deus me recolher. E você, Salomão? Você ser homem, cumpre os mandamentos, ser homem para cumprir a justiça, os mandamentos do Senhor, que não são penosos para nós cumprir. Basta nós esforçar um pouco na nossa vida para cumprir os mandamentos do Senhor. Por que, igreja? Por quê? Porque os nossos dias, eles passam como um conto ligeiro.
Muito rápido, rapidinho. Vê aí, hoje nós já entramos em setembro hoje, né? Vê que o tempo está sendo abreviado. E a palavra diz isso, que nos fins dos tempos, aproximando a volta de Jesus, que o tempo seria abreviado. E está passando muito rápido, igreja. Então nós temos que desejar o Senhor pela madrugada, buscar o Senhor, orar constante em oração, buscando ao Senhor, contando em oração, não é andar falando, não. Senhor Deus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, não, é dentro do nosso coração. Não deixar Satanás contaminar o nosso coração, porque o mundo está contaminado. O mundo já é dele, o mundo já é do maligno. E os nossos dias, eles são muito ligeiros, como diz aí no Salmo 90. Salmo 90, capítulo 90, versículo de número 9, que diz assim, glória a Deus, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Tem Bíblia que fala como se passa, um conto ligeiro como se passa. É só isso aí, né? Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus seja louvado. Então nós perguntamos a nossa vida, voltamos lá no tema da mensagem. Será passa tão rápido como nós temos, o que nós temos feito com o nosso tempo? Será que nós estamos lá no Netflix, né? É Netflix, né? Netflix. É mais ou menos uma coisa assim no celular. Será que nós temos, ou estamos em comunhão com Deus? Ou estamos em comunhão com o nosso Senhor e quer ter comunhão conosco? Ele procura os fiéis da terra para que habita com ele. Se ele está procurando é porque nem todos são fiéis. O que nós temos feito no nosso tempo? Tiago 4,14. Tiago 4,14, o apóstolo Tiago, glória a Deus, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então ele está falando aqui que a nossa vida é como um vapor que aparece, mas de repente desaparece. É como uma neblina. É como uma neblina. Aquela nuvem vem baixando aquela cerração. Quando pensa que não, ela é dissipada e ponta o sol. A nossa vida é mais ou menos comparado a isso. Então nós não temos mais tempo a perder, igreja. Nós temos que aproveitar o nosso tempo. Exemplos de pessoas. Que exemplos temos de bom uso do nosso tempo? Lucas capítulo 24, 49 a 53. Vamos ver aqui quem aproveitou bem o tempo desse discípulo. Quem aproveitou, quem ficou em Jerusalém esperando até que do alto fosse revestido de poder, esse aproveitou o seu bom tempo. Diz assim: eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Deixa eu ver aqui quantos versículos nós temos aqui. Temos mais. E levou-se até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou.
E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou dele e foi levado. E foi levado ao céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Está sentada à destra, não fala ali não, está sentada à direita de Deus Pai. E adorando-se, ele tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Para Jerusalém. 53, é só aí. Mas aqui nós encontramos, irmãos, presta atenção nisso, foram 120 só, daqueles o quê? Daqueles 500. Daqueles 500, Atos capítulo 1, versículo de número 15. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Como é que eu fazer uso do seu bom tempo que Deus permite nós nessa terra? Diz assim: e naqueles dias, levantando-os Pedro no meio dos seus discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. Só até ali. Ele não soube aproveitar o tempo dele. Se ele soubesse aproveitar o tempo dele, ele não tinha traído Jesus. O ser humano, a gente que é evangelho, quando a gente trai Jesus, desobedece a sua palavra, passa a não acreditar mais em Jesus, nós estamos traindo Ele. Nós não fizemos mais uso do nosso bom tempo. Por quê? Por que agora é só 120? Mas era quanto, igreja? Era 500. Era 500. 380 não soube fazer uso do seu tempo. Aonde se encontra? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 6, só para nós ter referência aqui. Judas não soube fazer uso do seu tempo, contar com Jesus. Glória a Deus. É isso mesmo, 6 diz assim: depois foi visto uma vez por mais de quanto? Uma vez de 500, irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas algum já dorme. Por que não eram os 500 que estavam lá esperando? Não teve paciência, irmão, não teve paciência. Eu já preguei aqui, o Espírito Santo, ele vem na vida daquele que tem sede dele. Você não vai beber água se você não tiver sede. Você não vai comer, não vai alimentar se você não tiver fome. Tem que ter fome, tem que ter sede. Uso do bom tempo. Fazer uso, aproveitar bem o nosso tempo com Deus, aprender os mandamentos, os estatutos, a justiça de Deus. É isso que Salomão, igreja, ele estava falando para Davi, estava falando para Salomão. Obedeça a palavra de Deus. Anda na palavra de Deus. Infelizmente, hoje a gente vê pouco isso. Vê pouco isso. Aí pensar, o Brasil está com 60% dos brasileiros convertidos. Desculpa de eu dizer, igreja. Cristão meia boca está cheio aí. Cristão de igreja está cheio. Mas não é isso que o mundo precisa, não. O mundo precisa de pessoa que ensina a justiça de Deus. Que Deus é amor, mas Deus também vai julgar essa terra. Que uso nós temos feito do nosso tempo?
É o nosso tema. A nossa vida é como um conto ligeiro. Ou como uma neblina, como o apóstolo Tiago disse. Muito bem. Deus seja louvado por isso. Eu quero meditar com a igreja nisso aqui, nesse versículo aqui. Nesse versículo aqui. João 14, 9. Felipe, irmão, Felipe é um que não soube aproveitar o tempo dele. Por quê? Ele estava com Jesus e não conhecia Jesus. Quantas pessoas, eu quero que você preste atenção, igreja. Quantas pessoas estão na presença, estão na igreja, mas não conhecem Jesus. Eles conhecem Jesus da história, mas eles não conhecem Jesus. Eles não teve um encontro com Jesus, ele não nasceu de novo. E Jesus disse para Nicodemo, Nicodemo, um homem se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Você se cuida. Você é príncipe do judeu, da sinagoga, mas isso não basta. João 14, versículo de número 9. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Presta atenção, irmão, nisso aí. Isso é muito importante. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Está vendo, igreja? Está vendo? Estava com Jesus, não conhecia Jesus. Conhecia que Jesus nasceu lá em Nazaré e conhecia, sabia a história. Mas não tinha tido um encontro real com Jesus. E a pessoa, quando ele não tem um encontro real com Jesus, ele fica vagando, igreja. Ele fica pulando de lugar em lugar. Às vezes a gente tem que falar, tá, igreja? Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Vamos ver o que fala Hebreus 10, 25. Aqui Felipe não conhecia nem Jesus, nem o Pai. Jesus falou, quem via a mim, via o Pai. Agora vamos ver, aqui, ó. Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ô Maranata, aquele dia que o Senhor vai voltar, está aproximando. Então nós temos que demonestrar, fazer, irmão, não deixa a sua congregação, aqui estou falando, irmão. Não deixa a sua congregação, porque se você se arrancar aqui e for plantar lá, nessa distância aqui de mudança, você pode morrer. Está dando para entender, igreja? O que o Espírito Santo quer falar conosco? Pode morrer espiritualmente, irmãos. Não fica, pelo amor de Deus, não abandona a sã doutrina que nós aprendemos, igreja. Valoriza o nosso pastor Daniel, que não mudou, que é um homem de Deus. Não pensa em lotar a igreja, só encher a igreja. Quer ver uma igreja fiel, uma igreja preparada, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma, preparada para subir. Glória a Deus. O irmão Antônio está nervoso. Não estou não, irmão. Estou calmo. Sabe o que João falou, irmãos? Eu estou unido a Deus. Quem está unido a Deus, não estressa não, irmão. Quem está unido a Deus, não briga com ninguém. João 22, 21, quer ver? Nem está aqui. Ó, se tiver errado, não vai me pegar lá fora não, tá? Que tem um batalhão de anjos lá, está guardando você também. Diz assim, ó.
Apega-te, pois, a Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O 22. Ô glória! Aceita-te, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras onde? No teu coração, igreja. Romanos, me parece, não faz na memória, acho que é 10:9, fala que a boca fala, não vão, coisa aí, já estamos terminando, tá, igreja, para nós orar. A boca fala, o coração tá cheio, tá cheinho, transbordando. Aí, já teria, ó, 10:9, ô glória a Deus, né? Glória a Deus, Jesus é bom. Diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. É isso que eu peço a Deus, igual Davi disse, Senhor, não me lança fora da sua presença, e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Me perdoa, Senhor, me perdoa o erro, as minhas falhas, mas não retire, não lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Eu quero te conhecer a cada dia, mais e mais. Já estamos por fim, chegando o fim. Aqui eu já falei nisso aqui, mas está em Mateus, vamos ler aqui Mateus 27:3, capítulo 27, versículo de número 3. Eu já falei isso de Judas. Diz assim, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, e aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, vai prestando atenção, isso aqui é muito importante, igreja. Isso aqui mostra os religiosos como são, dizendo, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, presta atenção nisso, igreja, eles não estão preocupados se a pessoa está indo para o inferno, não está preocupado em falar que Jesus salva, não está preocupado em falar que Jesus cura, não está preocupado em falar que Jesus liberta, não está preocupado em falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha o que eles disseram. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo? Vai e morra. É isso, irmão. É isso. Eu falo nervoso mesmo. Eu quase fui para as quintas do inferno. Quase fui. Eu já sofri 3 acidentes, irmãos. 3 acidentes. Jesus me livrou dele. Eu já tinha, se não é Jesus, eu já estava na quinta do inferno, se eu não tivesse um dia uma pessoa falado para mim de Jesus. Graças a Deus que ele já está na glória com o Senhor. Então aqui Judas, ele não soube aproveitar o tempo dele. Aí voltamos, já estamos terminando, irmãos. Porque o nosso horário, nós temos que obedecer o nosso horário. O nosso horário é de oração também. Aí eu posso citar aqui, mas não vamos ler. Eu posso citar aqui Hebreus 12:17. Isaú que arrependeu tarde demais. As 10 virgens, que 5 eram loucas, mas 5 era nécia, era prudente. As 5 loucas não soube aproveitar o seu tempo. Será que nós estamos fazendo uso do nosso bom tempo? Agora eu encerro. Davi, o tempo é hoje. Amém, igreja? O tempo é hoje, que amanhã pertence ao Senhor. Davi convida no Salmo 95. Vamos encerrar aqui.
95, 6, 7, 8, para nós encerrar, para nós orar. Oh, mas está tão bom, está tão gostoso. Está tão gostoso que só a misericórdia do Senhor para nós, né? A desobediência também é pior do que pecado e feitiçaria. Pior do que pecado e feitiçaria. 1 Samuel 15, 22. Então vou ler aqui Salmo 95, 6 e 7. Já está na fita. Oh, vinde. Está convidando, vinde. Adoremos e prostramos. Ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirem a voz, não endureçais o vosso coração, assim como foi na provocação e como no dia da tentação no deserto. Amém, igreja? Não endureçai. Não endureçai. Nós não podemos sair, irmão, daqui do mesmo jeito que nós entramos ali, não, irmãos. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é remédio. Ela é curador. Nós não podemos. Quem estava aqui no sábado? Estava, graças a Deus. Você viu a minha esposa ali? Está ali? Você glorifica a Deus. Eu estou curado em nome de Jesus. Bate a perna, levanta a perna. Glorifica o nome do Senhor. Ele é digno. Se ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração, como foi na provocação, na provação no deserto. Que o Espírito Santo possa continuar falando conosco.